Bem-vindo à nossa jornada transformadora, onde a fé encontra a vida diária através das palavras profundas e atemporais da Bíblia. Este ano embarcamos em uma aventura notável, convidando você a se juntar a nós enquanto exploramos a Escritura dia após dia, descobrindo a sabedoria, o amor e o poder contido em suas páginas. E eu agora quero compartilhar com você a palavra de Deus que diz assim em Gálatas 3. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé aos gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muito mais ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo,
para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meu Deus, que maravilha de palavra! Agora eu dou continuidade em Alimento da Fé, do Kenneth Hagin, que diz assim, 24 de abril. Senhor, ensina-nos a orar. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Alguém disse, para as pessoas é mais importante aprender a orar do que conseguir formar-se em uma universidade. Note que ele não disse que não é importante conseguir escolaridade superior. Afirmou apenas que aprender a orar é mais importante. Sinto pena das pessoas que não sabem orar. Quando aparecem as crises da vida, falam as palavras, mas soltar palavras na atmosfera não é orar. Ocupar 20 minutos de um domingo de manhã, oferecendo a Deus uma preleção sobre quais são os seus deveres para com a igreja, não é orar. Dar à congregação um sermão, que finge ser uma oração a Deus, não é orar. O cristianismo, do lado prático, é uma religião viva, cujos adeptos estão em contato com o Deus vivo, que ouve e atende a oração. A prática da oração pode ser definida como uma união das nossas forças com Deus Pai. Ter comunhão com Ele é cumprir a sua vontade na terra. É da máxima importância que todos os cristãos, inclusive você, aprenda a orar. Que maravilha! A confissão é a seguinte: estou em contato com o Deus vivo que ouve e atende às orações. Tenho comunhão com Ele. Uno minhas forças com Ele para cumprir a sua vontade na terra. Que maravilha! Essa palavra foi na lata. E se você estiver ouvindo, preste bem atenção, que essa palavra vai transformar a sua vida como tem transformado a minha. Venha comigo nessa jornada que você não vai se arrepender. Então se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe essa palavra. E não se esqueça, se você quiser o livro Alimento da Fé do Kenneth Hagin, me peça aqui nos comentários que eu mando para você. Te vejo amanhã, em nome de Jesus.